Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de História para o sexto ano A. Estamos dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de História para o sexto ano A. E nós estamos falando aqui no nosso conteúdo, nesse momento, sobre a civilização romana. Então lembra que a gente começou estudando o mito fundador, lá a história de Rômulo e Remo, que fala lá a história dos dois irmãos que foram salvos por uma loba, e depois essa história termina com uma tragédia onde Rômulo mata Remo, tá? E aí a gente falou dos períodos históricos que existem dentro dessa civilização. Primeiro período histórico é o período monárquico, então é a monarquia romana. O segundo período é a república, com a instituição do Senado, inicialmente governado unicamente por plebeus, por patrícios, e posteriormente os plebeus participando, tá? Então, inicialmente o Senado se forma com a presença única e exclusiva dos patrícios. Posteriormente, os plebeus se levantam em busca dos seus direitos, lá no ano 494 a.C., e os plebeus passam também a fazer parte do Senado, a fazer parte dessa prática administrativa, a fazer parte desse mundo administrativo. E aí a gente viu que o período republicano, ele termina e dá início ao Império, ao período imperial. A gente divide a história romana, então, em três grandes partes: monarquia, república e império. A monarquia, ela é marcada pela presença dos etruscos, do povo etrusco no poder. Então, sempre quando a gente fala de monarquia, nós estamos falando da presença dos etruscos no poder, onde é esse grupo, onde são os etruscos que administram a civilização romana, que gerenciam o mundo romano. Posteriormente, quando termina a monarquia, quando a monarquia é deposta, tendo como último rei o rei Tarquínio o Soberbo, inicia-se a república tendo como característica, tendo como marca a instituição do Senado. Então, lembra lá, a gente tinha 5 magistraturas, cada uma com 2 magistrados, inicialmente feita exclusiva pelas mãos dos patrícios, porque os patrícios se consideravam os descendentes de Roma, posteriormente com auxílio dos plebeus. Durante a República é o período de expansão dessa civilização, ou seja, onde essa civilização cresce territorialmente. E aí, nesse crescimento, nós vamos ter várias mudanças sociais, várias reformulações da organização social. E aí a gente entra aqui no final do período republicano. O final do período republicano, ele é uma crise por consequência da expansão territorial, tá? Chega um momento onde o território está tão grande e governado por tão poucas pessoas que existe a necessidade de se reorganizar e de se redistribuir as riquezas dentro de Roma. Lembra que a gente falou da história do Tibério e do Caio Graco. Quando a gente fala então desse período, chega-se ao fim a República e inicia-se o Império. Então aqui no nosso módulo 15, nós vamos nos dedicar à análise do Império Romano. É um período histórico muito importante, porque nesse primeiro momento, o Império, então, que surge ali por volta do ano 27 a.C.,
e que perdura por mais de 1000 anos, mantendo suas transformações, é um período que ele inicia-se nele, se forma aqui com uma ligação direta entre a religião e o poder político. O império se inicia pela consagração, pelo que a gente chama de sagração. O nosso imperador aqui agora, ele é um ser sagrado, idolatrado, tá? Então, aqui no império eu tenho a ligação direta do poder político com o poder religioso, tá? Então nós temos aqui a ligação direta entre o poder político e o poder religioso. E aí a gente vai falar agora o império, os imperadores e o povo romano. Pessoal, quando a gente fala que o império ele liga o imperador ao princípio religiosos, significa que o imperador ele deixa de ser considerado unicamente uma figura humana e ele se torna uma figura sagrada. E como figura sagrada, a sua imagem deveria ser reproduzida o máximo possível. E é isso que a gente vai perceber aqui. É por meio dessa personificação em objetos que faz com que muitos dos poderes imperiais sejam mantidos e concentrados na mão desses grandes líderes. Após ser reconhecido imperador, Otávio Augusto tomou uma série de medidas para conter a crise que se espalhou pelos domínios de Roma. Realizou uma reforma administrativa de modo a resolver problemas econômicos, estreitou o controle sobre as províncias, dividindo o império em 14 regiões e, por fim, reforçou a vigilância nos locais em que havia grande concentração de escravizados. Otávio Augusto, por mais que ele tenha entrado no poder por uma ação de dominação, ou seja, por um ato de dominação do poder, ele não abandona o processo administrativo, pelo contrário, ele consolida a prática administrativa. Ele vai consolidar a prática administrativa literalmente cuidando do império, cuidando dessa gigantesca civilização, tá? Então, o nosso Otávio Augusto, ele não simplesmente sobe ao poder, mas ele se integra ao poder garantindo o bem-estar da sociedade. Essas mudanças melhoraram, ainda que temporariamente, a condição social e econômica de Roma. Contudo, houve grande retrocesso político, já que os romanos perderam espaço de participação no governo. Ao longo de 3 séculos, os romanos foram governados por diversos imperadores de forma autoritária e personalista, como fez Otávio Augusto. O Senado não deixou de existir, mas seu poder foi consideravelmente diminuído. Quando a gente fala da permanência do Senado, é uma forma também de bem-estar social, ou seja, de gerar uma aparência, de gerar uma falsa ilusão de um governo cooperativo, ou seja, de um governo que dividia o seu poder com o povo, tá? Ter o Senado, ou seja, o Senado se encontrar presente, significava que as práticas políticas elas não estavam desassociadas com os desígnios do Senado, ou seja, que o imperador ele não tinha um poder absoluto. Quando a gente vai olhar mais de perto, a gente vai ver que o Senado, a partir de agora, ele ganha uma função simbólica. A função do Senado é muito mais simbólica do que real, tá? O Senado é muito mais uma figura representativa do que uma real figura de poder.
Ao todo, foram mais de 100 imperadores romanos, entre 27 a.C. e 476 d.C. Período de duração do Império. 476 é o fim do Império Romano do Ocidente, tá? Depois a gente vai falar disso melhor. Mas em 476 d.C., nós temos o fim do Império Romano do Ocidente. Ah, então quer dizer que o Império Romano vai desaparecer? Mas não tinha falado que durava até quase 1500? Então, ele vai sobreviver até 1500, só que com outro nome, tá? Então, até 476 d.C. é o que a gente vai conhecer por Império Romano do... até 476 a gente conhece por Império Romano. Em 476 ele era conhecido por Império Romano do Ocidente, tá? Então, em 476 o que cai? A cidade de Roma. Roma cai, perde o seu poder, tá? Cada um deles, das mais diversas formas, deixou suas marcas, buscando valorizar sua imagem de governo. A cunhagem de moedas, com seu perfil, por exemplo, era uma das formas de fazer sua propaganda política. Quando a gente fala aqui da construção da imagem, essa construção da imagem ela perpassava por vários estágios. Pelo estágio religioso e pelo estágio econômico também. Agora a gente vai falar sobre, segundo a palavra a historiadora Mary Beard, no seu livro Uma História da Roma Antiga. Ela fala assim: uma de suas inovações, ou seja, uma das inovações de Otávio Augusto, mais importantes e duradouras, foi inundar o mundo romano com seu retrato. Sua cabeça estampada nas moedas de pequeno valor estava no bolso das pessoas. Estátuas em tamanho natural ou em grande escala de mármore e bronze eram expostas em praças públicas e templos, sem contar as miniaturas incrustadas ou gravadas em anéis, pedras preciosas e talheres de prata nas salas de jantar. Isso se deu em proporção muito maior do que em qualquer manifestação anterior desse tipo. Todos os retratos mostram tal similaridade nos traços faciais que devem ter sido feitos a partir de modelos enviados de Roma, numa tentativa coordenada de divulgar a imagem do imperador a seus súditos. O estilo é sempre idealizado jovial, lembrando a arte clássica de Atenas do século V a.C. A intenção dessas representações era fazer com que a população distante, a maior parte da qual nunca veria o homem pessoalmente, ficasse frente a frente com seu governante. No entanto, elas provavelmente não guardam a menor semelhança com o Augusto real. Não só não batem com a única descrição sobrevivente de seus traços faciais, que seja fiel ou não. Prefere enfatizar seu cabelo desalinhado, seus dentes ruins e os sapatos plataforma que, como muitos autocratas desde então, ele usou para disfarçar sua baixa estatura. Elas também conservam praticamente o mesmo aspecto ao longo de toda a sua vida, de modo que aos 60 e tantos anos ele era ainda retratado como um jovem perfeito. Pessoal, quando a gente fala aqui sobre o poder político, quando a gente fala sobre essa organização política, percebam que o nosso Otávio Augusto aqui, ele inicia uma linhagem de imperadores que busca estar presente na vida das pessoas.
Olha aí essas imagens. Moeda cunhada com o perfil do imperador romano Otávio Augusto. Moeda cunhada com o perfil do imperador romano Nero, que governou de 54 a 68. Então, Otávio Augusto de 27 a 14 depois de Cristo, Nero de 54 a 68. Moeda cunhada com o perfil do imperador Trajano, que governou entre os anos 98 e 117. Moeda cunhada com o perfil do imperador romano Adriano, que governou entre os anos de 117 e 138. Moeda cunhada com o perfil do imperador romano Marco Aurélio, que governou entre os anos 161 e 180. Quando a gente fala sobre essa questão da moeda, nós temos que entender que essa prática ela estava envolvida no princípio do culto ao líder. Por mais que a população nunca fosse ver ao vivo, né? Vamos colocar assim. Por mais que a população nunca fosse ver ao vivo quem era essa personalidade, quem era esse personagem histórico, a sua imagem era comum à memória popular, era comum às pessoas, tá? Essa é uma das práticas do princípio do império, fazer com que a imagem do imperador fosse comum às pessoas. O imperador não é uma criatura estranha, mas ela é próxima. Por mais que não fosse de uma maneira real, por mais que não fosse de uma maneira presente, a imagem através da moeda, através da estátua, através dos quadros, através dos talheres, através dos bustos, tudo isso trazia um ar de proximidade, de cumplicidade. E esse ar de cumplicidade justificava, mesmo que não totalmente, mas justificava os atos políticos extremos. Porque eu entendia o imperador como o grande salvador. Eu entendia o imperador como o grande libertador da sociedade. Então, se ele era o libertador, não existia mal algum em sua contemplação, não existia mal algum em sua representação. Essa é a grande questão, certo? Então, por mais que as pessoas não o vissem, as pessoas o tinham como alguém próximo. Por mais que os povos distantes que foram dominados nunca olhassem na cara do imperador, mesmo assim, elas tinham reverência para a sua imagem. Elas tinham reverência e uma idealização do poder a partir da sua aparência. Lembrando, essa aparência que é demonstrada como do próprio, como do imperador, ela na verdade não é real. Todos esses bustos, todas essas representações, como o próprio nome diz, são representações que buscam transmitir a ideia de liderança, que buscam transmitir a ideia de poder. A imagem transmitia a ideia de poder. Quem era esse poder? Quem era essa pessoa que devia a reverência, que devia ser reverenciada e valorizada? Certo? Próximo vídeo, então, a gente continua falando dessa questão do império e das suas inúmeras características. Para casa, do nosso módulo 15, a atividade 2, página 200 e 201, tá? Então, aqui do nosso módulo 15, vocês farão a atividade 2, que está lá na página 200, se inicia na página 200
e se conclui na página 201, certo? Tchau, pessoal, até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Façam atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo, certo? Tchau, pessoal.